Ronaldo tem passado por grandes tempestades, mas Deus tem cuidado dele a cada dia, durante toda a sua vida nas lidas do ministério. Ele era recém-casado, recém-formado, quando foi ao Peru para fazer uma pesquisa entre o povo quechua na Cordilheira dos Andes. Estava na igreja para entregar a mensagem. Após o louvor, passaram-lhe a palavra e ele abriu a Bíblia no Salmo 23 e começou a ler. Antes de terminar a leitura, entrou um grupo de guerrilheiros encapuzados e armados com armas pesadas. Era um grupo do Sendeiro Luminoso, terroristas temidos naquela região. Alguém já havia dito a Ronaldo que quando eles levavam alguém, essa pessoa nunca voltava com vida. Ronaldo foi capturado com 2 jovens da igreja. Eles foram levados para serem executados junto a outros que também foram aprisionados. No trajeto da igreja até o local da execução, ele conta que conversava com Deus acerca do que estava acontecendo. E a sua mente vinha: não se volta com vida. Ele começou a pensar nas pregações que fazia e nos ensinamentos que passava para os seus alunos no seminário, dizendo que os mártires caminhavam para o sacrifício com alegria e grande paz no coração. Mas ele não sentia paz para morrer. Então ele pediu ao Senhor, no meio de toda aquela confusão, que ele enchesse o seu coração de paz, e fez um voto dizendo: se Deus não conceder paz ao meu coração, e eu sair daqui com vida, eu nunca mais falarei sobre missões. Mas se Deus me conceder paz, e eu sentir alegria em morrer pelo nome de Jesus, e sair daqui com vida, eu continuarei falando sobre missões e fazendo missões. Naquela hora o Senhor inundou a sua alma de paz e serenidade diante daquela situação que aos olhos humanos era irreversível. Ele orou e entregou sua vida a Deus, dizendo: Senhor, meu ministério foi curto, não tive filhos, cuida dos meus queridos, entrego a Ti a minha vida. Nesse exato momento, já na hora da execução, surge um homem gritando, entra no meio de todos, vai até Ronaldo, puxa-o, empurra para dentro de uma caminhonete, sob os protestos, gritaria, xingamentos e tiros por todos os lados. Era o pai de um dos guerrilheiros que Ronaldo havia evangelizado. Ele ficou sabendo e foi até lá. E Ronaldo saiu são e salvo. Os rapazes, infelizmente, foram executados, mas Ronaldo escapou com vida para a glória de Deus, para fazer, falar e escrever sobre missões. Estou contando esse fato porque naquela noite em minha casa eu não conciliava o sono, nem sequer consegui ficar deitada. Alguma coisa me incomodava demais, era uma angústia na alma. Eu ajoelhava, me levantava, prostrava-me com a boca no pó, perguntava ao Senhor o que estava acontecendo comigo, pois meu coração estava angustiado e intranquilo. Eu dizia para o Senhor: meu Deus, seja o que for que estiver acontecendo agora, eu sei que o Senhor está no controle. Dá paz ao meu coração, envia o teu anjo para proteger o meu filho Ronaldo, onde ele estiver agora. Chegou a madrugada, o dia foi clareando, e o meu coração começou a aquietar-se e eu me tranquilizei. Foi justamente na hora que o Senhor enviou o seu anjo para arrancá-lo das mãos dos guerrilheiros e levá-lo a salvo até a igreja. Deus é fiel. Deus atende às nossas orações. E Ronaldo escreveu o seu primeiro livro, Missões, o Desafio Continua. E Deus tem usado esse seu servo na obra missionária para a glória do seu nome.
Mães, Deus ouve e atende às nossas orações. O desafio continua. Vamos interceder. Vamos ter noites de vigília e derramar nossas lágrimas aos pés do Senhor. Vamos celebrar manhãs de bênçãos e de vitórias na presença do Senhor. Eusa Lidório, essa mãe intercessora, mãe do pastor Ronaldo Lidório, que já esteve aqui conosco tantas vezes, né? E aqui tem vários outros exemplos de mães intercessoras, né? Graças a Deus que Deus o livrou. Louvado seja Deus. Mas mesmo se Deus não tivesse livrado, Ele estaria com o Senhor e a sua mãe também estaria em paz, porque ela era uma intercessora, né? Mães intercessoras, pais intercessores, hoje é o Dia das Mães, e a gente não consegue imaginar o valor que tem uma mãe que serve a Deus. Na verdade, a expressão correta é: a gente não consegue mensurar o valor que tem uma mãe que intercede por seus filhos. Eu li um dia um livro sobre intercessão e o autor daquele livro fez uma proposição que me chamou muita atenção. Eu falei assim, que quando nós intercedemos, nós colocamos a pessoa diante de Deus. Às vezes aquela pessoa é um incrédulo, às vezes é um desviado, não vai à presença de Deus, mas quando alguém intercede por ele, coloca-o diante do trono da graça. Então, interceder é colocar alguém diante do trono da graça. E eu acho que não existe uma missão mais sublime do que essa missão de interceder. E de mães que realmente pagam um alto preço pelos seus filhos, colocando-os sempre diante do Senhor e na presença do Senhor. Hoje é o Dia das Mães, nós fizemos aqui a apresentação do Pedro Augusto, e eu quero falar um pouco daquilo que Deus tem colocado no meu coração em relação à nossa casa, em relação à nossa família. Nós recebemos, nós, os pais, mães, a Bíblia coloca isso como uma missão. Ser pai e ser mãe é uma missão. É uma missão tipo aquela missão do 007, que ele toma tiro, apanha, bate, mas morre para poder cumprir a missão. A ideia de missão é a ideia de uma tarefa que você recebe e que você sabe aonde você tem que chegar com essa missão. E você sabe quando é que essa missão ela foi levada a bom termo ou não. Então, ser pai e ser mãe é receber da parte de Deus uma missão. É uma missão que nós recebemos da parte de Deus, é uma tarefa, é uma incumbência que nós recebemos da parte do Senhor e somos responsabilizados pelo Senhor para levar a bom termo essa missão, para levar a cabo essa missão. E pensando nisso e refletindo ao longo da minha própria vida de pai, de marido, de filho, de pastor, que convivo com essas lidas cotidianas, eu, com base no Salmo 127, que nós lemos aqui, eu fiquei pensando em algumas coisas que são fundamentais para a gente levar a bom termo essa missão. Nós vimos aqui uma quantidade enorme de crianças, graças a Deus, a igreja está bonita, o nosso louvor aqui com certeza está garantido por muitos anos, né?
se Deus quiser, através da vida desses meninos. Meus queridos irmãos, o Senhor Jesus também falou sobre a importância da edificação da nossa casa. O Senhor Jesus disse que nós temos duas formas de edificar a nossa casa. Uma delas é quando nós edificamos a nossa casa sobre a areia. E uma casa edificada sobre a areia, ela pode até aparentar muito bonita. Ela pode ser construída muito rapidamente. Pode aparentar uma beleza externa, mas ela não resistirá às tempestades, às adversidades, às ventanias que a vida impõe a todo ser humano, a toda casa, a toda família, a todo lar. O mundo é um lugar de aflições. O mundo é um lugar de perturbações. O mundo não é um lugar de paz. Não existe família que não passe por problemas. Não existe lar que não seja provado por muitas tempestades. Não há casa que não sofra as adversidades das intempéries. Faz parte da vida. No mundo tereis aflições, no mundo nós temos aflições, a nossa família passa por aflições, os nossos filhos passam por aflições, todos nós passamos por dificuldades, os nossos pais passaram, nós passamos. Mas o que faz a diferença não são as provações, as tribulações, as adversidades. O que faz a diferença é onde você está edificando a sua casa. É a forma como você está edificando o seu lar, a sua família. Infelizmente, eu tenho que dizer para vocês que o resultado dessa edificação não aparece de imediato. Infelizmente, uma construção malfadada, ela vai cair, mas nem sempre cai de imediato. Ela demora um pouco, mas ela vai cair, porque foi mal edificada, ela foi edificada sem os fundamentos, sem os pressupostos estabelecidos por Deus. Preste atenção, é a palavra do Senhor Jesus. Se a sua casa, se a sua família, se o seu lar, se os teus filhos não estão sendo edificados de acordo com os pressupostos da palavra de Deus, pode aparentemente estar tudo bem, mas quando vier a adversidade, vai sucumbir, vai cair, porque não tem base, não tem fundamento, não tem alicerce. Mas quando nós edificamos a nossa vida, quando nós edificamos o nosso relacionamento conjugal, quando nós edificamos a criação dos nossos filhos, quando nós edificamos a nossa família sobre o fundamento que é a palavra do Senhor, a palavra de Deus, as adversidades também virão da mesma forma. Mas a casa não vai cair, a casa vai subsistir, ela vai permanecer de pé. Irmãos, já que é uma missão, já que é uma tarefa, nós não podemos brincar com isso. Nós não podemos titubear. É a vida da nossa família. É a nossa descendência, é a nossa posteridade, é a herança. Não podemos ser descuidados, não podemos ser desavisados, não podemos ser inocentes,
Mas temos que levar muito a sério essas coisas. Eu via hoje ali os 5 filhos em torno da minha mãe, 4 homens, uma mulher, não sei quantos netos, uma dezena de netos, e aquela senhora baixinha, carcomida pelo tempo, cabelos brancos, podendo celebrar, porque nenhum dos filhos se perderam. Mas tem uma coisa, irmãos, aquela velha levava muito a sério a missão dela. Ela, mais do que ninguém, e eu sou testemunha disso, ela entendeu a tarefa e a missão, a responsabilidade que ela tinha de criar esses filhos para o bem. Então, minha mãe não poupou, em nenhum momento minha mãe poupou a vara. Minha mãe não tem essas doenças psicológicas. Minha mãe não tinha essas crises psicológicas que tomam conta da cabeça dos pais, nos dias de hoje. Os pais estão mais firmados na psicologia, no Freud, do que na palavra do Senhor Jesus Cristo. Pais adoecidos na alma e no coração. Que se o filho fizer um biquinho para ele, se o filho disser que está chateado com ele chora, vira do avesso para poder agradar o menino. A única crise e preocupação que minha mãe tinha é: eu tenho um compromisso, uma responsabilidade, uma missão de criá-los bem. E eu vou fazer isso. Seja no porrete, seja na borracha, mas vocês vão crescer pessoas honestas, pessoas de bem, trabalhadoras e pessoas direitas. E meus irmãos não são crentes, mas são excelentes pais, excelentes filhos, genros, funcionários, trabalhadores, todos eles ganham o pão com muita integridade e com muita dignidade, porque minha mãe entendeu qual era a missão dela. E a vida dela não foi fácil. Minha mãe teve 9 filhos, e a gente usa aquela expressão antiga, né? Escapou 5, morreram 4. Teve todos 9 filhos, ali com parteiras, em fazenda, pobreza, dificuldade. Menino morria de diarreia, morria de coisas que hoje não se morre mais. Mas isso não levou ela a diminuir o compromisso e a responsabilidade. Vai que eu bato nesse menino e ele morre amanhã. Vai que eu dou uma disciplina nele e ele não escapa também. Não, ela não tinha essas crises, não. Ela tinha um compromisso. Ela tinha uma missão. Preste atenção, irmãos, eu estou falando aqui em nome de Deus, em nome do Senhor Jesus. Deus te constituiu pai. Deus te constituiu mãe. Autoridade sobre a vida do seu filho, é responsabilidade sua, recebida da parte de Deus. O que é que vai ser essa moça, o que é que vai ser esse rapaz amanhã? Pais que mimam os filhos, bajuladores inveterados, tomados de um sentimento de culpa, que eu não sei de onde é que veio isso. A única coisa que eu consigo entender e identificar é que são pais que têm um sentimento de culpa e uma crise profunda de ser amado. Esses pais nossos, da nossa geração,
eles não estavam preocupados em ser amados, eles estavam preocupados em amar. E a Bíblia diz que quem ama corrige. A Bíblia diz que a disciplina, que a correção, que o endireitamento, que os limites são as maiores provas de amor que se tem. Missão, compromisso, responsabilidade, que nunca pode ser assumido como um peso e como se dependesse somente de nós, porque também não depende. Depende do Senhor, da graça do Senhor, da presença do Senhor. Porque por mais responsáveis que sejamos, por mais que consigamos manter as coisas nos trilhos, está escrito aqui, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, nós precisamos entender que é uma missão, é uma herança que Deus nos confiou, precisamos encarar isso com toda a responsabilidade, mas também não podemos nunca, jamais, deixar de contar com o auxílio, com a benevolência, com a graça, com a presença do Senhor. Eu acho que todos nós deveríamos edificar as nossas casas agarrados nas abas das vestes do Senhor. Eu já virei noite, irmãos. Já virei noite orando pelos meus filhos. Vendo-os num risco, num perigo, não permitir dar sono aos meus olhos. Por vários dias, meses, acordava 3 horas, 4 horas da manhã, e me agarrava às vestes do Senhor Jesus, e lhe dizia: Senhor, são a minha herança bendita, é o melhor que eu tenho aqui nessa terra, são os meus filhos, é a minha posteridade, é a minha herança, é a bênção que o Senhor me deu. Não consigo ir além, agora é contigo, Senhor. E afugentei o sono dos meus olhos. Todo mundo dormindo em paz. Graças a Deus, eles nem sabiam. Eu estava ali esmurrando a porta do Senhor, agarrado nas abas das vestes do Senhor, porque não tem nada mais precioso nessa vida aqui do que o Senhor, que não seja os meus filhos. A graça, o favor de Deus são fundamentais. Mas também, meus irmãos, como eu estava dizendo aqui ao Thales e a Juliana, a vida fala mais do que milhares de palavras. Os nossos filhos estão olhando para nós o tempo inteiro. Por que muitos filhos de crentes não querem vir mais à igreja? Por que muitos filhos de pastores não querem vir à igreja? Porque eles escutam o pai falando uma coisa e fazendo outra. Não adianta querer que o filho seja honesto se nós não somos. Não adianta querer que eles sejam íntegros se nós não temos integridade. Precisamos acertar as nossas prioridades. As crianças, elas não aprendem conceitualmente como nós adultos aprendemos. As crianças, elas não aprendem analiticamente e conceitualmente como nós aprendemos.
As crianças, elas aprendem concretamente, elas aprendem percebendo, emocionalmente e afetivamente. Elas aprendem muito mais pelos sentidos, pelas emoções, do que propriamente pela razão e pelo intelecto. Por isso que não adianta você falar, fulano, fulaninho, não faz isso. Beltraninho, bonitinho, não faz isso. E cansa, baba de falar, e o menino está fazendo, e fazendo de novo, e fazendo de novo. E vai perdendo o respeito. Hoje estava ouvindo lá meu irmão ele contando, ela tem 57 anos, e há uns 5 anos atrás adotou uma menininha. Ele fala assim, com ela não adianta. Eu falo, mas ela insiste, não obedece, e eu acabo fazendo a vontade dela. Com os meninos, 2 filhos, um de 30 e um de 25, não. Eu falava e eles obedeciam. Você já ouviu falar daquela história, me perdoe os irmãos, né? Mas aquela coisa do pai, avô? É o caso dele. Ele está deslumbrado. Ele está deslumbrado com a menina. Não tem mais força, não tem mais energia para se impor. Aí a menina se sobrepõe sobre ele e o domina. E ele está feliz da vida. Mas está fazendo mal para ela. Um dia eu fui ensinar a Débora, com 3 anos de idade, a atravessar a rua. Eu falei assim, minha filha, olha, quando você chegar na beira da rua, você olha para cima e para baixo. Se não vier carro, você atravessa. Tá bom? Tá bom, pai. Você entendeu? Entendi. Então, como é que é? Bom, papai, quando eu chegar na beira da rua, eu olho para cima e olho para baixo. E se não vier carro, eu atravesso. Falei, vai ser atropelada. Né? Porque de cima e de baixo não vem carro, né? Na minha cabeça, de cima e de baixo, não funcionou com ela. Para ela funcionou literalmente, para cima e para baixo. Então, a criança não abstrai. Por isso que eu tinha uma varinha santa lá em cima do guarda-roupa. Porque muito falar não resolvia, mas a vara resolvia. Ela está vendo a vara, é concreto. Nunca espanquei meus filhos, pode ficar tranquilos. Mas a vara estava lá. Samuel, meu filho, você errou, você sabe que errou. Nunca dei uma varada neles, irmãos, com raiva. Deus é minha testemunha. Nunca dei uma varada neles por causa da minha reputação. E, meu filho, o que o povo vai pensar de você? Filho de pastor? Não. Antes de ser filho de pastor, ela é meu filho. Então, filho, você errou. E papai tem um compromisso diante de Deus, de fazer de você um bom homem para a glória de Deus. E pensa num homem, irmãos, íntegro, responsável, digno, comprometido com tudo que faz. Mas, meu filho, você errou. E papai tem um compromisso com Deus e com você, de criar você como um homem bom, um homem correto. E se eu não te corrigir, o mundo vai te corrigir, ou então você vai se perder. Então, papai vai te dar 2 varadas no bumbum. Se você fizer de novo, eu vou te dar 3. Se você fizer novamente, eu te dou 5, tá bom? Tá bom, papai, ok? Ok. Posso vestir o short, pai? Pode, veste o short. Aquilo, irmãos, o coração cortava. O coração sangrava. Mas era a minha missão. É uma missão. É uma responsabilidade, é um compromisso diante de Deus.
Então, a criança, ela não entende abstratamente, ela não tem essa capacidade analítica. E outra coisa, não confunda ética com estética. A ética trabalha com valores certo e errado. A estética trabalha com beleza, com bonito. Ô, minha filha, mas o que você fez foi tão feio. Foi feio ou foi errado? Já está baratinando a cabeça do menino? Se você não pensa direito, vai querer que seu filho pense? Meu filho, você errou. Não é simplesmente feio, é errado. Errado tem consequência. Errado traz consequência para a nossa vida. Está errado. Você errou, meu filho. Você errou, minha filha. Aí a gente minimiza, confundindo. Ah, mas o que você fez foi tão feio, você deixou a mamãe tão triste. Ele não está nem aí para a sua tristeza. Se você não corrigi-lo, você vai saber o que é a tristeza mais adiante. Então preste atenção nessas coisas. A outra coisa que é de fundamental importância, uma vivência conjugal com sabedoria. Pais, pai e mãe, esse bichinho que não abstrai, que não analisa as coisas, que não tem capacidade analítica, ele é extremamente esperto. Ele joga o tempo inteiro. E empurra sempre para o lado mais fraco. Para o lado que vai afrouxar para ele. Aí, se o pai e a mãe não estiverem afinados, se não estiverem sintonizados, aí é um desastre. Você vai criar um manipulador. E depois vai chorar. Mãe, o pai falou, ô fulano, você falou mesmo? Pai, a mãe falou mesmo. Porque eles jogam, e jogam o tempo inteiro. Então, o pai e a mãe têm que falar uma mesma linguagem. Por que tem muitos descrentes que têm filhos saudáveis emocionalmente e meninos bem educados, sérios, bons cidadãos? É porque eles seguem princípios da palavra de Deus que os crentes que sabem não seguem. Às vezes eles nem sabem dos princípios, mas vivem os princípios, praticam os princípios. E muitos crentes que conhecem os princípios não vivem e nem praticam. Aí o resultado é funesto. O resultado é desastroso. Uma vivência conjugal com sabedoria, uma mesma linguagem. Uma mesma linguagem, uma mesma medida de correção, bem sintonizado, porque senão desanda. Unidade de propósito, de pensamento, respeito mútuo. Quem é a melhor pessoa para ensinar o filho a respeitar o pai? Quem vocês acham que é? A mãe. Quem é a melhor pessoa para fazer o filho respeitar a mãe? Quem é? O pai. Agora, se o pai desautoriza a mãe, se a mãe desautoriza o pai, se a mãe faz cumplicidade com a filha, sem o pai saber, está estragando, vai estragar. Então é preciso prestar atenção nessas coisas simples e concretas da vida. Vocês que têm filhos, e vocês que pela graça de Deus haverão de tê-los, não é? Uma mesma linguagem, unidade de propósito, de pensamento, respeito mútuo. Se o pai respeitar a mãe, por que o filho vai desrespeitá-la?
se a mãe respeita o pai, por que que o filho vai desrespeitá-lo? Então, nunca, em nome de Jesus, nunca desautorize a mãe diante dos filhos. Nunca desautorize o pai diante dos filhos. Nunca questione a autoridade do outro. Aí eu vou falar uma coisa que não deveria nem falar, mas o Espírito Santo me leva a falar. Pelo amor de Deus, não fala mal do seu marido para o seu filho. Não critica o seu marido para o seu filho, você está arrebentando o menino. Não critica a mãe, não diminua a mãe para o seu filho. É para ele que você está fazendo mal, é para ele, porque é uma autoridade sobre a vida dele, e se ele não aprender a respeitar essa autoridade, não vai respeitar qualquer outra que seja. Cuidado com esse órgão que a Bíblia chama de peçonhento, de veneno mortal, que é a língua. Já a minha velha mãe, com seus 85 anos de idade, ela tinha um ditado, que era o seguinte: a língua é o chicote da bunda. A língua é o chicote da bunda. Cuidado com o que você fala dos outros, você critica dos outros, desanda a falar dos outros, a criticar dos outros, porque amanhã você pode estar vivenciando aquilo. Cuidado com a língua, cuidado com o que fala das pessoas. Criar um ambiente saudável dentro de casa. Prioridades acertadas. Se o Senhor não edificar, opa, então eu preciso do Senhor. Se o Senhor não guardar, então eu preciso desesperadamente do Senhor. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão se colocam sentinelas. Se o Senhor não nos der o pão de cada dia, é inútil levantar de madrugada e trabalhar até tarde da noite. Uma grande libertação que Jesus deu para o meu sogro foi que ele confiava única e exclusivamente na capacidade de trabalho dele. Vamos trabalhar, temos que trabalhar, vamos trabalhar. No aniversário da gente, ó, parabéns, que Deus abençoe, muito trabalho. Era o dia das mães, parabéns, dia da mãe, muito trabalho, vamos trabalhar. E o homem trabalhava feito um doido. Quando Jesus entrou na vida dele, ele aprendeu o que era descanso. Porque a gente tem que trabalhar. Lugar nenhum da Bíblia vai defender a preguiça, o ócio. Vai ter com a formiga preguiçoso. Mas em lugar nenhum da Bíblia fala que você depende única e exclusivamente do seu trabalho, você depende do Senhor. Se o Senhor não te der o pão de cada dia, é inútil você correr feito doido para um lado e para outro, perdendo a vida, perdendo momentos preciosos com a família. Então, prioridades acertadas, o Senhor, a dependência do Senhor, a vida de oração, a vida de intercessão. Honra o Senhor com as primícias das suas rendas. Honra o Senhor com a sua vida. Honrarei aqueles que me honram. Aqueles que me desmerecem serão desmerecidos. Honra o Senhor. Faça do Senhor a prioridade da sua vida. Da palavra de Deus, da obra de Deus, das coisas de Deus. Honra o Senhor. Honra o Senhor. Aqueles que me honram serão honrados. Outra vez vereis a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve. Faça do Senhor a prioridade da sua vida e da sua existência. Não coloque a família acima do Senhor, não coloque o trabalho acima da família e muito menos acima do Senhor. Porque se embolar essas coisas, o resultado sempre vai ser muito ruim e sofrível.
Primeiro o Senhor, depois a família. Depois da família o que, irmãos? Primeiro o Senhor, depois a família o que? A nossa família espiritual. Nós temos uma família espiritual. Igreja não é uma instituição. Igreja não é uma organização. Igreja não são 4 paredes. Igreja é uma família espiritual. Se você não se sente em casa com os irmãos, se você não tem relacionamento com os irmãos, se você não tem vínculo com os irmãos, a Bíblia chega a dizer que essa família aqui, essa família espiritual, é mais importante do que a família carnal. Nós somos uma família espiritual, e tem muita gente que ainda não entendeu isso, e por isso não prioriza. Trabalhar para Deus é importante, mas Deus não me trata como um operário. Um dia nas minhas orações, eu estou ali orando e pedindo graça a Deus, e como se eu ouvisse o Espírito Santo falando: espera aí, você é meu filho, você não é meu funcionário, você não é meu operário, não, você é meu filho. Opa, isso tem uma diferença crucial. É o filho pródigo que chega para o pai e fala: deixa eu ser seu escravo. E o pai: não, meu filho, você é meu filho. Nós somos uma família espiritual, nós somos irmãos em Cristo, com um Pai celestial, que se importa, que acode, que se alegra e que quer ver o bem uns dos outros. Quem não vive bem nessa família espiritual, dificilmente vai viver bem na sua família carnal. Eu não coloquei aqui nem igreja, mas eu coloquei família espiritual, para a gente poder entender isso com toda clareza. Aí sim, depois vem as outras coisas, seu trabalho, seus hobbies, suas atividades, tudo isso faz parte da vida. Paulo diz que todas as coisas são nossas, porque Cristo é nosso. Amém? Se Cristo é nosso e todas as coisas são dele, então todas as coisas nele são nossas também. Eu posso ter uma família abençoada para a glória de Deus. Eu posso trabalhar e trabalhar bem para a glória de Deus e posso desfrutar do fruto do meu trabalho. Eu posso passear, posso ter hobbies, posso me divertir, todas as coisas são dele. E ele é nosso, e nós somos dele. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Vamos ficar de pé e vamos orar?